Atenção, esse vídeo relata coisas pesadas sobre tortura e ameaças. Se for criança e não gosta muito desse tipo de assunto ou é muito sensível, peço que retire, por favor. Seus próximos minutos fica sua conta e risco. Olá, biscoiteiros! Tudo bem com vocês? Hoje aqui veio trazer Casos Estranhos, que vai sair todo sábado. E vai sair também amanhã a parte 2, porque se eu postar tudo, a história tudo em um vídeo, só vai ficar muito longo. Então amanhã vai sair a parte 2 dessa história às meio-dia. Então solta a vinheta. O caso que eu trouxe hoje se chama John Gacy, que é mais conhecido como Palhaço, Palhaço Assassino e etc. O serial killer John Wayne Gacy, nascido em 10 de maio de 1942. Ele nasceu nos Estados Unidos. Ele e seu irmão sofreu abuso do seu pai, que era alcoólatra e homofóbico. Na infância de John, que eu vou citar o John, o palhaço assassino, como Gacy, tá? Então o Gacy vai ser o palhaço assassino, tá, gente? Mas continuando. O Gacy, ele podia fazer nada na sua infância, que o pai já batia nele. Qualquer coisinha que ele fizesse, o pai já batia nele. Com seus 9 anos, Gacy, ele foi molestado, um dos amigos do pai dele, e ele acabou não contando nada pro seu pai, porque ele tinha muito medo do seu pai brigar muito com ele, então ele deixou, tipo, tudo em off. Ele era muito apegado à sua mãe e à sua irmã, e com seus 11 anos ele bateu a cabeça e mesmo depois de 5 anos, com 16 anos, seu pai acreditava que o desmaio dele era tudo para chamar atenção, que ele fazia isso de brincadeira, zoeira, que era tudo mentira. Então Gacy, ele estava cansado de tudo aquilo e ele se mudou para Las Vegas trabalhando em um necrotério. Lá no necrotério, ele não recebia muito bem, tinha dias que ele dormia lá escondido, até que teve um dia que ele revistou um corpo de um adolescente morto e ele praticou necrofilia com um corpo morto. Depois disso, Gacy, ele decidiu se mudar, ele decidiu largar seu emprego. Com 22 anos, ele se casou e se mudou para o estado Illinois. Lá ele teve 2 filhos, Christiane Gacy e Michelle Gacy. Ele relata que foi uma da sua fase assim, preferida da sua vida, que estava tudo perfeito, que estava muito bom, até que seu pai ficou sabendo que ele estava tendo uma família assim perfeita, uma família, aí decidiu ir atrás de Gacy, pedir perdão, aquilo tudo pro pai que era, ele estava muito arrependido. E depois disso, Gacy, ele começou a fumar, ele começou a beber, começou a trair a sua esposa, até que ele abriu um bar no quintal da casa dele. Ele convidava vários adolescentes para beber e lá ele drogava, dava bebida para esses adolescentes, tentava fazer relações sexuais, só que quando eles recusavam, o Gacy falava que era brincadeira, que não era para levar a mal, que o que ele estava fazendo era uma brincadeira, que não era para levar a mal. Até que teve um dia que Gacy, ele decidiu convidar um menino lá para casa dele para fazer sessão de filmes. Chegando lá, ele tentou drogar o menino e tentar fazer coisas com ele. O menino se recusou e Gacy, para ficar em silêncio, ele deu dinheiro pro menino em troca do silêncio, tipo, se ele não falasse nada, era tipo dinheiro para o menino não falar nada. O menino se recusou, falou para os pais dele foi para a delegacia da queixa do Gacy. Ele foi condenado a 10 anos de prisão de abuso. E foi daí que a sua esposa decidiu terminar com ele e ir embora para bem longe dos filhos dele. Então nunca mais ele viu os filhos dele e nem a ex-esposa.
Lá dentro da prisão, eles faziam todos rir, ele tinha um comportamento muito certo, então ele fazia tipo as coisinhas tudo certinho e com seus 18 meses na cadeia, ele foi solto por causa do comportamento exemplar. O povo já estava achando que ele tinha mudado por causa do comportamento dele, ele fazia tipo tudo certinho, então o povo achava que ele já estava o quê? Certinho já, então com 18 meses na cadeia, ele foi solto. Logo em seguida que Gacy saiu da cadeia, ele foi morar com sua mãe e lá ele começou a fazer uns bicos. Não durou nem um ano que Gacy já foi acusado de tentar estrupar um garoto. A queixa contra o Gacy foi retirada porque o garoto não compareceu ao tribunal. Então, com o trabalho dele, os bico e mais ajuda da sua mãe, ele conseguiu comprar uma casa para ele morar. Ele começou um negócio de casa construção e deu muito certo. Em 1972, Gacy ele se casou novamente. Uma semana antes, ele foi acusado de tentar molestar um garoto que retirou a denúncia. Mais tarde, Gacy ele decidiu fazer uma viagem de negócio do trabalho dele, então foi ele e os seus funcionários, e lá ele estrupou um garoto que logo em seguida ele compareceu, esse mesmo garoto compareceu lá na casa dele e começou a espancar muito Gacy, começou a espancar muito, e a desculpa do Gacy foi que ele não estava pagando direito o menino porque um trabalho mal feito. A imagem de Gacy não estava indo muito boa, então ele decidiu entrar num grupo de palhaços, de pessoas que se vestiam de palhaços para alegrar a pessoa, para alegrar a criança do hospital. Em 1985, ele decidiu criar seu próprio personagem chamado Pouco Palhaço. Ele estava tão conhecido, todo mundo gostava muito dele, ele foi considerado como o cidadão do ano, ele estava tão conhecido que ele posou uma foto de uma primeira dama dos Estados Unidos. Ele começou a levar bastante homens jovens, adolescentes para casa dele e sua esposa achava aquilo muito estranho. Ele levava todos para a garagem e ela decidiu vasculhar lá dentro da garagem para ver se encontrava alguma coisa. Lá ela acabou encontrando pornografia gay e ela decidiu perguntar para o Gacy, para o seu marido, ex-marido, não sei. E naquela hora eles decidiram terminar. Depois de Gacy e sua ex-esposa terminarem, aí que a coisa piorou mais ainda, porque Gacy tinha casa só pra ele, então ele começou a chamar vários garotos e muitos garotos. Um deles tinha 15 anos de idade, ele chamou para fazer sessão de filme e o garoto foi, e lá eles tiveram relações sexuais. E no dia seguinte, o garoto, ele tava com uma faca na mão e o Gacy se depara, tipo, vê ele lá com uma faca na mão e Gacy vai para cima dele. Gacy pega a faca que tá na mão dele, começa a esfaquear ele até chegar à morte. Depois que Gacy faz isso, ele vai pra cozinha e vê que o menino de 15 anos tava preparando café da manhã para os dois tomar, para ele tomar. Então ele tava tipo com a faca na mão por estar mesmo. Ele não queria atacar gays, não queria atacar ninguém. Ele tava só fazer o café da manhã, entendeu? Tipo, ele foi pra sala, pra cozinha, não sei, com a faca na mão. Depois de 2 anos desse caso que ele matou o garoto, ele decidiu voltar assim com as vítimas dele. E aí foi daí que ele não parava de chamar garotos de 9 a 20 anos, ele chamava jovens homens, garotos, para casa dele, e ele falava que era uma entrevista de emprego, que era para ir para casa dele para fazer uma entrevista de emprego. Chegando lá, ele algemava as vítimas,
fazia as coisas, tipo, bizarras, loucas, e no final ele matava estrangulando e enterrava no fundo, lá embaixo da casa dele, embaixo da casa dele. Até que teve um dia que ele levou um menino lá para casa dele com a mesma proposta de sempre, entrevista de emprego, que isso, que aquilo. O menino chegando lá, ele fez a mesma coisa que ele fazia com os outros, algemou, ficou torturando por horas. Ele torturava tanto o garoto que o garoto simplesmente falou que não aguentava mais, que já era para matar ele logo, porque ele não estava aguentando de tanto sofrimento, tanta dor. Então Gacy, ele decidiu fazer diferente. Ele pegou esse garoto e colocou dentro do seu carro e levou e deixou ele escapar. O menino, ele deu queixa na delegacia, os policiais foram atrás de Gacy e começaram a fazer várias perguntas para ele. Gacy, ele acabou mentindo que o menino, o garoto, era seu escravo sexual, que era tudo consentido. Então os policiais acabaram acreditando e deixando o Gacy livre. Entendeu também? Porque eu não. Teve uma época que Gacy, ele fazia tantas vítimas, ele matava tanta gente que não cabia mais pessoas para ele enterrar lá dentro. Tipo, o negócio já estava entupido, já estava lotado de gente. Então, para ele não parar, ele jogava os corpos mortos tudo no rio perto da sua casa. Então, gente, eu vou deixando o vídeo por aqui. Amanhã vai sair a parte 2 às meio-dia, então não perca. Amanhã eu irei, né, falar sobre como ele ficou depois disso, se ele foi preso, como foi lá na cadeia, se ele morreu, como ele morreu, né, óbvio, ele morreu, como ele morreu. Então não se esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo, deixar o seu like e apertar no sininho da notificação. E é isso, até o próximo vídeo. Fui!